Oi, gente. Pois é, Elizabeth Warren saiu da disputa presidencial, mas ela ainda não endossou ninguém, o que é preocupante, porque se ela endossar Biden, o cinismo dela e a traição dela aos valores progressistas vai ficar completa, né? Mas eu quero falar nesse vídeo sobre o fato de que... a opinião, a perspectiva de que, para mim, Bernie teria melhores chances do que Biden para ganhar de Donald Trump. E essa opinião é a opinião oposta à opinião tradicional divulgada na imprensa corporativa. A imprensa corporativa e a maioria das pessoas diz, não, Bernie seria mais difícil, Biden seria o candidato seguro, o candidato confiável. E eu vou desafiar nesse vídeo essa perspectiva e vou explicar os motivos pelos quais eu entendo que Bernie, sim, seria o candidato com melhores chances de ganhar para Biden, e é lamentável que muita gente, segundo as pesquisas, estão votando em Biden por acreditar que ele seria o candidato mais fácil de derrotar Trump, e existe uma grande chance deles quebrarem a cara, né? E são pessoas que, infelizmente, não estão examinando essas evidências, né? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Bem, vamos lá. Por que que Joe Biden tem uma probabilidade maior de ser derrotado por Trump do que Bernie Sanders? Para começar essa análise, você precisa analisar as últimas eleições. Que tal a gente começar a analisar todas as eleições a partir do ano 2000. Nós estamos falando de 20 anos de eleições, sem contar a eleição desse ano, né? Então seriam aí 18 anos de eleições. É bastante tempo. E principalmente você pega a fotografia das últimas 2 décadas, o que é muito importante. Então, o que é que Al Gore, John Kerry e Hillary Clinton e Joe Biden, 4 candidatos à presidência, têm em comum? Todos eles tentaram a mesma estratégia. Tentaram apelar para os moderados. Tentaram apelar para republicanos não radicais. Para conseguir esse voto das pessoas que estão no centro. Mas eles têm uma outra coisa em comum. Tanto Al Gore, quanto John Kerry, quanto Hillary Clinton e quanto provavelmente Biden perderam. Al Gore, John Kerry e Hillary Clinton, todos 3 perderam, usando essa estratégia de apelar para o centro. Depois eu vou explicar por que essa estratégia dá errado. Teve um candidato democrata que ganhou 2 vezes. E ele usou uma estratégia completamente diferente. Ele fez uma campanha, ele não governou assim. Ele governou como um centrista, como um moderado, como uma pessoa comprometida com o neoliberalismo, que foi o Barack Obama. Mas ele fez uma campanha como um progressista, como aquele que era novo na política, como era o diferente, como era o cara que não estava contaminado pela corrupção de Washington. E ele ganhou as primárias, ele ganhou a corrida presidencial com margens enormes e foi reeleito também, não só no voto popular, mas com margens muito boas. Isso mostra muito. A ideia de que os independentes, que são a maioria do eleitorado americano, são moderados, estariam no meio entre a esquerda do Partido Democrata e a direita do Partido Republicano, é uma análise pobre e equivocada. O Partido Democrata começa que a maior parte do Partido Democrata não é de esquerda. A maior parte do Partido Democrata é na economia, centro-direita. São democratas corporativos vinculados aos interesses das grandes corporações empresariais. Já o Partido Republicano é uma coligação, é uma união entre fundamentalismo religioso extremo, interesses das grandes corporações empresariais de uma forma ainda mais intensa, ou seja, em defesa dos interesses do grande capital, ainda mais intensa, e gente com ideologia libertária de direita e anarcocapitalistas. Então você junta esse povo. Já o Partido Democrata tem a união de democratas corporativos, de centro-direita na economia, que fazem discursos favoráveis à descriminalização do aborto, como existe hoje nos Estados Unidos, fazem discursos a favor
ou com tolerância em relação aos gays e discursos favoráveis a uma política de favorecimento de ajuda a minorias. Mas o setor pró-trabalho do Partido Democrata, ele é minoritário e ele é dominado. O dominante é o Democratas Corporativos. O setor dominado é o setor progressista, onde temos Bernie Sanders, onde temos Alexandria Ocasio-Cortez, onde temos outras pessoas. Então, é muito importante compreender isso. A esquerda do Partido Democrata existe, mas ela é pequena, dominada, e só agora ela está ascendendo por causa da popularidade de Bernie Sanders. Mais recentemente, ela está ascendendo. Claro que tem uma história pregressa, gente como Franklin Delano Roosevelt, que passou muitas medidas de caráter mais progressista, o Eugene Debs lá atrás, que não era do Partido Democrata, mas influenciou a política na época dele, também teve importância, e nós também temos que falar de figuras como Martin Luther King e outros que acabaram influenciando, embora não fossem exatamente da estrutura. Aliás, quando você vira da estrutura, acontece o que aconteceu com o Jim Clyburn. Acontece o que aconteceu com Barack Obama, que era um ativista e passou a ser um defensor. Né? A exceção é gente como Bernie Sanders, que virou senador e nunca abandonou a classe trabalhadora. Né? Ele é a exceção. Enfim, essas coisas são muito importantes para serem compreendidas. Então, por que Bernie teria chance melhor do que Biden? Bem, Biden ele vai apelar para moderados. Esses moderados existem quando você faz pesquisas entre os independentes. A maioria dos independentes em questões econômicas não são moderados, não são de centro-direita, são pessoas mais de esquerda. A maioria da população americana defende o sistema universal de saúde, a maioria da população americana defende aumento do salário mínimo para $15 a hora, a maioria da população americana defende universidades públicas não terem cobrança de mensalidade, a maioria da população americana defende uma política que combata a mudança climática de forma agressiva. A maioria da população americana defende políticas que beneficiem a classe trabalhadora. Então, quando você faz uma política estilo Al Gore, estilo John Kerry, estilo Hillary Clinton e estilo Joe Biden, o que você faz com esses independentes é eles dizerem: vou ficar em casa. O voto é facultativo, eu não tenho nenhum motivo para ir para a eleição e votar. Mesmo assim, Joe Biden pode ganhar? Pode. Sabe por quê? Hillary Clinton ganhou o voto popular e perdeu por pouco na questão dos delegados. O que significa que Joe Biden tem chance de ganhar pelo simples fato de que a base democrata está tão motivada para derrotar Donald Trump que ela pode vir em números grandes e basta que Donald Trump não consiga motivar toda a sua base ou deprimir tanto o voto democrata que Joe Biden pode ganhar por uma pequena margem. Isso pode acontecer. Mas Joe Biden tem uma série de deficiências problemáticas. Vamos a elas. Ele, como representante das empresas de cartão de crédito, como eu disse no meu vídeo anterior, votou a favor e empurrou uma das leis mais antipobre, anticlasse trabalhadora que existem nos Estados Unidos. Elizabeth Warren começou a carreira política dela, ela que agora desistiu da candidatura, para ir contra essa lei. Isso foi o motivo dela virar uma política. E se ela apoiar Biden agora, vai ser o cúmulo do cinismo. Nós vamos entrar no terreno da hipocrisia suprassumo, rei das galáxias. Não é? Porque realmente nós estaremos em um outro padrão de hipocrisia. Porque a carreira de Elizabeth Warren começa justamente para se contrapor a essa lei específica que Joe Biden empurrou. Joe Biden é uma pessoa que falou bem de gente ligada à segregação racial nos Estados Unidos. E ele era amigo de Storm Truman, não, como é o nome dele? Esqueci agora, mas era gente segregacionista racial que ele falou bem. Se vocês pesquisarem, Storm Thurmond, eu acho que é alguma coisa assim. Ele também, Joe Biden, votou a favor de todos os acordos comerciais como NAFTA, que prejudicaram a classe trabalhadora nos Estados Unidos e levaram à perda de milhões de empregos. Se você acha que uma pessoa que perdeu o emprego por causa de um acordo comercial, que Joe Biden votou a favor e fez campanha, vai votar em Joe Biden, bem, você tem uma crença no ódio a Trump maior do que eu, porque eu acho que essa pessoa vai ficar em casa. Eu acho que a mágoa
desses votos de Biden em relação a acordos comerciais é maior para muitas dessas pessoas. Não para todas, mas para muitas. Mas a gente pode seguir. Joe Biden também votou a favor da guerra do Iraque e vários conflitos armados. Ele é um belicista, ele dificilmente vê uma guerra que ele não queira entrar. E o público americano de hoje está cada vez menos belicista, cada vez menos querendo que os Estados Unidos se envolva em conflitos armados espalhados pelo mundo. Então todos esses motivos são problemas para Joe Biden. Bernie também tem seus problemas. Bernie ter dito o que ele disse sobre Cuba para a parte da população americana, que ignora o fato de Barack Obama ter feito elogios muito maiores, ignora o fato dele condenar o autoritarismo cubano, a população americana tem dificuldade de ver nuance. Isso pode prejudicar ele nos subúrbios brancos. Isso é verdade. Certos eleitores mais idosos pode ser que não votem em Bernie. Isso é verdade. Há um risco aí. Mas Bernie anima a juventude de uma forma nunca antes vista. Não tem paralelo com o voto jovem de Bernie. Bernie vai trazer novas pessoas para votar, justamente porque tem pesquisas mostrando que Bernie ganha com os independentes na casa dos 18% de vantagem em relação a Trump. Bernie poderia perder? Claro que sim. Trump tem a estrutura do partido, tem o fato de ser o presidente, tem o fato de ter o apoio de todas as corporações empresariais. Se eu fosse um apostador, eu diria que a chance de Bernie ganhar contra Trump seria mais ou menos 50% a 50%, e talvez, se o establishment democrata apoiasse Bernie, no fim das contas, para poder evitar Trump, Bernie teria uma chance de 60% a 40% de Trump. Ou seja, Bernie teria melhores possibilidades. Já Biden tem chance, mas eu acho que as chances de Biden estão na casa dos 30% a 35%. Biden pode ganhar? Pode. Mas ele tem chances menores e a mídia não quer admitir isso. E a mídia corporativa não diz isso. E as pessoas, infelizmente, repetem muito a mídia corporativa. Mas a mídia corporativa não quer admitir isso porque a mídia corporativa ganha com uma pessoa como Biden, que não vai mexer na estrutura, que não vai prejudicar as pessoas da mídia que ganham como consultores de campanhas, como consultores de negócios, porque Bernie vai aumentar os impostos, Bernie vai levar a muita gente que lida com esse tipo de análise a perder o emprego, porque ele quer mudar a estrutura do Partido Democrata para se tornar, de fato, uma coisa que ele não é, que é um partido cada vez mais pró a classe trabalhadora. Esse é o grande objetivo de Bernie Sanders. Não é só virar presidente dos Estados Unidos, é tentar transformar e colocar o Partido Democrata na direção de pelo menos uma social-democracia. E Bernie defende algumas políticas na direção de aumento do poder da classe trabalhadora, que aí sim é uma política ainda mais de esquerda e que está de acordo com o que eu defendo. Enfim. E é por isso que o establishment e toda a mídia corporativa e as lideranças do partido vão se unir, do Partido Democrata, vão se unir para impedir que Bernie vire o candidato. E até agora, eles estão conseguindo. Sabem qual é a boa notícia? Com a saída de Bloomberg e a saída de Elizabeth Warren, nos debates, vai ser Biden contra Bernie. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Biden não tem a menor chance contra Bernie nos debates. Biden, inclusive, está demonstrando já sinais de capacidade cognitiva diminuída. Pode ser, inclusive, que um psiquiatra tenha um diagnóstico de Alzheimer ou de demência. Vocês podem pensar que eu estou sendo muito duro. Bem, ele confundiu a esposa com a irmã, ele não sabia que dia da semana ele estava, ele não sabia em que estado ele estava fazendo campanha, ele trocou o nome dos estados mais de uma vez. Ele trocou os dias da semana, ele se confundiu em relação a estar concorrendo à presidência ou estar concorrendo ao Senado, e ele esqueceu algumas das citações mais famosas da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Vocês acham que o Partido Republicano e Donald Trump não seria capaz de bombardear Biden pela diminuição cognitiva dele? Donald Trump não tem escrúpulos.
E nesse caso, é uma coisa que me preocupa em relação a Bernie. Bernie tem muitos escrúpulos, o que é bom. Mas talvez ele seja bom, generoso, até demais. Eu acho que você deve ser generoso, você deve ser correto, mas você também tem que, quando a sua causa é maior, você tem que lutar com firmeza. Eu não acho que Bernie deve ofender Joe Biden, mas lembrar que o filho de Joe Biden teve um cargo na Ucrânia, ganhando milhares de dólares, sem ter nenhuma qualificação para isso, o que é a definição de nepotismo e corrupção. É uma coisa que, infelizmente, eu acho que Bernie não vai tocar nesse assunto. E a verdade é que ele deveria. E ele deveria tocar não só nesse assunto, mas em todos os outros assuntos que mostram que Joe Biden é um candidato fraco, frágil e que só se fortaleceu agora porque Jim Clyburn decidiu ajudar ele na Carolina do Sul. Isso deu a Carolina do Sul, e quando deu a Carolina do Sul, o establishment todo se alinhou em torno de Biden. E o fato disso ter acontecido não magicamente transformou ele num bom debatedor, não magicamente deu a ele capacidade cognitiva equilibrada, ele continua tendo capacidade cognitiva diminuída, o diagnóstico não sei, não sou psiquiatra, mas ali dá para ver que tem alguma coisa errada, e não modificou o histórico de votos dele no Senado, que é um histórico de votos, acreditem se quiserem, pior do que o de Hillary, que já era muito ruim. Mas o de Biden consegue ser pior. O que não é fácil, mas é verdade. E é por isso que Bernie teria melhores chances do que Biden, diferentemente do que toda a mídia corporativa diz. Mas eles costumam errar muito, não é? E é por isso que eu não levo tanto em conta o que eles dizem. Inclusive porque eu sei que os erros deles têm motivação financeira. E é esse o recado do vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração.